Agora nós vamos falar um pouquinho sobre controles, né, coletivos e individuais aí para trabalho com inflamáveis, ok? Algumas medidas de controle, elas vão garantir uma condição segura, né, para todos os envolvidos aí nas instalações citadas anteriormente, entre elas a extração, produção de armazenamento, transferência ou se não um manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. O objetivo de uma medida de controle qual é? Nós temos que eliminar aí, em uma situação de inflamáveis, qualquer fonte de ignição, ok? Qualquer possibilidade de ignição, desse produto, para que não tenha uma explosão ou um incêndio, que pode ser muito prejudicial, ok? Então, por exemplo, aí, todos os equipamentos com energia elétrica, eles precisam ser cuidadosamente aí, verificados para que não exista essa possibilidade. As medidas preventivas, elas vão se aplicar desde da fase de projeto, montagem, e até a operação, da instalação e manutenção. As principais medidas aí preventivas quais são? Entre elas nós podemos citar aí o plano de inspeção e manutenção, ok? Permissões de trabalho, elas precisam ter aqui uma norma, as instruções técnicas aqui para serviços de rotina, inspeção em segurança e saúde no ambiente de trabalho, análise preliminar de perigos e riscos, ok? Os procedimentos aí de proteção coletiva e de desenergização ou desligamento, as medidas também de controle específico e de riscos adicionais são muito importantes aí como medidas de controle. Então, as instalações citadas, eles precisam possuir um plano de inspeção e manutenção documentado, ok? O plano de inspeção, ele precisa conter no mínimo, esses itens aqui, Então, em um plano de inspeção devidamente documentado, eles vão precisar estar contendo aí os equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios e instrumentos, ok? O plano de inspeção, ele precisa também estar contendo aí os tipos de intervenção e procedimentos de inspeção e manutenção, ok? E é necessário aí que esteja incluso nesse plano de inspeção o cronograma anual. O que é preciso ter também nesse plano, ok? De inspeção e manutenção? A identificação do responsável, ok? A especialidade e capacitação de pessoal, da inspeção e da manutenção, os procedimentos específicos aí de segurança e saúde, e os sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual utilizados aí na inspeção e manutenção dessas instalações, ok? Falando um pouquinho aqui de permissão de trabalho, que foi citado anteriormente, o item 20.8.8 da NR20, ele cita que deve ser elaborada a permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção nos equipamentos. Todos esses equipamentos, logicamente, utilizados aí em instalações de combustíveis e líquidos inflamáveis. Isso deve ser baseado em uma análise de risco nos trabalhos que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso, por exemplo, aí em trabalhos a quente. Em espaços confinados, devem ser seguidos aí
as orientações da norma regulamentadora número 33. Também na permissão de trabalho, né, ela deve ser utilizada aí quando envolve isolamento de equipamentos, né, com sistema de bloqueio e etiquetagem. Né? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em painéis elétricos ou sistemas de intertravamento elétrico aqui para impedir uma religação acidental. Ok? Lembrando que em locais aí onde existe um risco de queda com trabalho superior a 2 metros, é preciso aí seguir a norma regulamentadora número 35, ok? E em uma situação que envolva trabalhos com equipamentos elétricos, a NR10, né, ela deve ser seguida, né, nessa permissão de trabalho. As boas práticas, né, de segurança e saúde recomendam aí, né, em uma instalação de líquidos inflamáveis e gases inflamáveis, a NR20, que é o objeto desse treinamento, ok? Então, mais um trecho aqui da NR20, as atividades rotineiras de inspeção e manutenção, elas devem ser precedidas de instrução de trabalho, onde todos os serviços de rotina, né, em instalações com inflamáveis e produtos combustíveis devem ser padronizados, ok? E procedidos de ordens de serviço específicas, com a participação da CIPA e do SESMIT, quando existir. Então, lembrando aqui, no item anterior a gente falou, né, de atividades não rotineiras, porém as atividades rotineiras, elas precisam ter também uma instrução de trabalho, uma normatização, né, direcionada para a segurança desses serviços. As instalações aí para extração, produção, transferência, manipulação de inflamáveis, elas precisam sofrer periodicamente uma inspeção com enfoque na segurança e na saúde do ambiente de trabalho. Então, em todas as instalações, o empregador ele precisa elaborar e documentar as análises de risco das operações que envolvam o processo ou processamento nessas atividades, ok? É muito importante aí, né, citar aqui em uma situação de manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, ele deve ser aplicado em todas as classes de instalações, ok? Algumas medidas de controle, né, citadas anteriormente e detalhadas agora, nós temos um exemplo aqui, né, do procedimento de proteção coletiva de desligamento ou desenergização. Então, esse seria o conjunto de medidas de segurança necessária que impossibilita aí a liberação indevida de energia, seja ela uma mecânica potencial, né, vamos supor um motor aí que ligue durante uma operação de manutenção, ou se não uma energia cinética, química, térmica, qualquer tipo de energia. Então ele precisa ser elaborado aí uma rotina de trabalho, né, para esse serviço ser realizado aí sem riscos para o profissional, inclusive aí para as instalações e para os equipamentos. Ok? Então nós temos aqui um exemplo de um cartão de travamento, ok? Então, por exemplo, é colocado um cadeado aqui, se possível, em um painel e um cartão indicando quem é o responsável pela manutenção e, no caso de um terceiro tentar fazer um religamento, ele vai estar verificando aqui, né, o responsável pela operação e não vai correr o risco aí
de um ligamento acidental, né? Uma medida de controle específico aqui, né, relativo à energia elétrica. Nós temos aqui o controle da eletricidade estática, que nós vamos falar posteriormente, ok? Um controle aí dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que seriam o SPDA, ok? Medidas de proteção intrínseca e o nível de proteção dos equipamentos para trabalho em área classificada. Lembrando que a área classificada é qualquer área que esteja classificada entre 1 a 3 que nós falamos anteriormente, ok? Alguns riscos adicionais aí, né, nas medidas de controle, além dos riscos químicos, né, específico de cada ambiente e processo de trabalho, né, que direta ou indiretamente possa afetar a segurança na saúde do trabalho. Então, exemplos aqui, ó, citado anteriormente, já a energia elétrica, ok? O espaço confinado e trabalho em altura, eles devem seguir as normas específicas aí que nós comentamos anteriormente, tá? E no caso da condição atmosférica, né, em um trabalho deve ser considerado também. Então, por exemplo, em um dia, né, com uma tempestade, por exemplo, onde existe a possibilidade de descargas atmosféricas, de ocorrência de raios, né, ele deve ser levado em consideração, né, e evitar, né, correr esse tipo de risco, ok?